Olá, queridos! Cá estamos nós para mais uma semana de estudos, uma semana curtinha, é verdade. Na quinta-feira não teremos a nossa aula porque será feriado. Então aproveitem também esse tempo, não só para colocar os estudos em dia, as atividades que vocês ainda não fizeram, colocar essas atividades em dia, enviar aquelas que forem necessárias para todos os professores e também para fazer aquilo que nos faz feliz. Leiam, vejam bons filmes, brinquem, se exercitem, fiquem muito perto sempre da família, porque isso de fato faz o nosso tempo valer a pena. Bom, na última aula, na quinta-feira, pelo Zoom, nós começamos a trabalhar com uma das divisões do período pré-histórico. E nós aprendemos que o período da pré-história, que é um período muito longo, um período enorme da existência humana, ele pode ser também dividido de duas maneiras. Nós temos o período que é chamado de paleolítico e de neolítico. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o período paleolítico. Queridos, essa divisão da pré-história nesses dois grandes períodos leva em conta o quê? O trabalho do homem com a pedra. Paleolítico significa o período da pedra lascada. Vejam, esse período da história humana, ele é enorme. E o que acontece? Quando os cientistas, os historiadores, eles criaram essa divisão, o paleolítico e o neolítico, eles estão diretamente ligados à forma como o ser humano trabalhava e produzia os seus instrumentos. Por isso, queridos, nós dizemos que todas as espécies do gênero Homo, todas as espécies do gênero Homo viveram no período paleolítico. Nós, Homo sapiens, vivemos já no final do período paleolítico, que alguns especialistas chamam de paleolítico superior. Teria o paleolítico inferior, que é lá o início do período paleolítico, onde viveram as primeiras espécies Homo, que tinham o quê? A habilidade de fabricar seus objetos. Ou seja, é muito importante que a gente entenda que esta divisão de paleolítico e neolítico, ela leva em consideração a forma de trabalho, o modo como o gênero Homo fabricava os seus objetos. E no período paleolítico, onde todas as espécies Homo viveram, o homem fazia seus instrumentos de pedra lascada. Ele ia modelando a pedra, lascando uma na outra. Nesse período do paleolítico, os grupos humanos, eles eram nômades. E o que significa nômades? Eram os grupos que não tinham moradia fixa. Quando os recursos de uma região acabavam, eles tinham que se deslocar para outra em busca de mais recursos. E do que esses homens do Paleolítico viviam? Quais eram as atividades? Eles viviam da caça, da pesca e da coleta. Ou seja, eles não produziam alimentos, eles apenas retiravam o alimento da natureza através da caça, da pesca e da coleta, ok? A primeira espécie do gênero Homo a ter a habilidade de fabricar os objetos foi a espécie Homo habilis. Daí vem o seu nome. Foi a espécie na qual, junto aos seus fósseis, os pesquisadores encontraram já instrumentos, objetos de pedra lascada que indicavam ali que eles haviam produzido instrumentos, seja raspadores para tirar a carne dos ossos,
seja pontas de flechas, enfim. O gênero Homo foi a única espécie que tinha esta habilidade para fabricar objetos. E foi também no período do Paleolítico que o ser humano começou a praticar rituais funerários. E vocês se lembram bem, qual foi a primeira espécie a praticar esses rituais funerários? Foi a espécie do homem de Neandertal, a espécie logo anterior a nós. E logo, nós também, Homo sapiens, realizamos até hoje rituais funerários, ou seja, enterramos os mortos, ou em algumas situações nós também podemos fazer a cremação, ou seja, queimar o corpo e as cinzas serem espalhadas, enfim, vai depender de cada cultura. Nós temos também, até hoje, rituais funerários que começaram com os homens de Neandertal. E foi também no período do Paleolítico que teve início o que a gente chama de arte rupestre, essa arte primitiva, ou seja, quando o ser humano começou a deixar a sua marca nas rochas, nas paredes das cavernas, e nós vamos depois ter um momento em que nós vamos estudar muito mais a fundo essa questão da arte rupestre, das pinturas que esses homens, chamados os homens das cavernas, faziam, ok? Sendo que essa questão da arte, ela foi apenas relacionada ao Homo sapiens. Nenhuma espécie anterior ao Homo sapiens há indícios de que elas tenham feito as pinturas nas cavernas. Então, a princípio, porque tudo na pré-história pode ser modificado a cada nova descoberta, a princípio, o Homo sapiens é que foi capaz de produzir arte, de deixar a sua marca de uma forma mais simbólica, digamos assim. E aí, tendo em vista tudo isso aqui que nós vimos, lá na nossa pergunta eu dizia assim: como essa divisão entre paleolítico e neolítico leva em conta a forma como o homem trabalhava e produzia e fabricava os seus objetos, os seus instrumentos, os seus utensílios. A partir disso, dessa divisão, os australopitecos, aqueles hominídeos anteriores à espécie Homo, eles poderiam ser classificados como se tivessem vivido no Paleolítico ou no Neolítico? E explicar a resposta. Bom, queridos, o australopiteco, se nós formos pegar essa questão da linha do tempo, como inclusive nós temos no nosso livro, ok? O australopiteco, de fato, se levarmos em conta esta divisão, ele surgiu, claro, no período paleolítico. No entanto, vários estudiosos, várias linhas de estudo não colocam o australopiteco nesse período. Por quê? Porque ele não tinha a habilidade de fabricar objetos. Então vejam, é claro que em termos de tempo, de linha do tempo, o australopiteco, claro, está no período paleolítico, porque ele começa desde o início da presença humana. Porém, como ele não tinha habilidade de fabricar objetos, mas a gente viu no filme, que aliás mostra um Homo ergaster, que a gente só usou para fazer um paralelo com os australopitecos, eles eram um Homo ergaster, mas um australopiteco até podia pegar uma pedra e quebrar um fruto, só que ele não tinha capacidade de transformar essa pedra numa outra coisa, num outro objeto, entenderam? Então, quem respondeu que o australopiteco pode ser inserido no Paleolítico, mas que ele não tinha habilidade de produzir alimentos, ele podia até usar uma pedra como apoio, mas não fabricava nada, está valendo. Quem respondeu, como algumas pessoas que eu vi, que talvez tenham se confundido e disseram que ele vivia no Neolítico. Impossível, porque o Neolítico, o período da pedra polida, que nós vamos estudar
bem mais lá na frente, apenas os Homo sapiens sobreviveram. Por quê? Porque foi a partir da descoberta da agricultura. E quem respondeu que talvez eles não pudessem ser colocados nem em um nem outro, levando em conta o fato deles não fabricarem objetos, a tia Cris também aceitou. Então, o que nós temos que concluir com isso? Que, na verdade, o Australopiteco, como um hominídeo anterior ao gênero Homo, não fabricava instrumentos. Pode sim ter vivido nesse período, na linha do tempo, mas ele não entra como uma espécie que tenha fabricado nada, porque ele não tinha esta habilidade. Apenas lá com o Homo habilis é que a gente vê essa capacidade de transformar um objeto em uma outra coisa. Ok, queridos? Mas de qualquer forma, fiquei muito satisfeita, ok? Já estou com tudo anotado. Procurei aceitar ao máximo o raciocínio de vocês, apenas aqueles que disseram que que os australopitecos viveram no Neolítico e que realmente se confundiram, ok? Mas nós vamos ainda conversar muito sobre isso. Lá na nossa plataforma, eu também disponibilizei um videozinho curtinho, não chega a 5 minutos, das 5 coisas que nós temos que saber sobre o período paleolítico. É uma animação, mas é muito interessante, que tem muito a ver aqui com a nossa explicação. E também, na nossa plataforma, nós temos um dever sobre o período paleolítico. A tia Cris propôs lá umas perguntas. Temos uma imagem que quem puder imprimir, cola no caderno, sempre para dar aquele visual, para organizar o estudo. Quando vocês forem estudar, a presença de uma imagem sempre é muito bom para que nós possamos fixar esses conteúdos. E vocês vão então fazer as atividades propostas no caderno. Vão assistir o vídeo, fazer as atividades propostas no caderno e na semana que vem nós estaremos de volta e teremos o nosso encontro na quinta-feira, ok? Um beijo enorme, um ótimo feriado. #a saudade só aumenta.